Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente comentar sobre essa mudança drástica que a Disney tá querendo impor sobre o filme dos X-Men, o filme reboot dos X-Men. Vamos comentar sobre como isso é uma afronta tanto à história dos X-Men quanto a literalmente tudo dos X-Men dos quadrinhos, né? E também comentar sobre esse possível título dos X-Men e como isso pode, né, introduzir um novo personagem aí pra gente que a gente nunca viu até agora nos cinemas, né? Então, vamos começar falando sobre isso, né? Bom, segundo My Time to Shine Hello, né, que é um grande insider, né, falou, segundo, né, ele, o título do trabalho do filme reboot dos X-Men se chama Channel, né? E isso é óbvio, né, uma clara referência a duas vezes que esse nome, Channel, apareceu em duas HQs dos X-Men, dos novos X-Men. A HQ em questão foi a número 129 e a 130, né? Onde nessas HQs foi apresentada a introdução do personagem Phantom Max, né? E pra você que não sabe, o Phantom Max, ele é um personagem que tem, né, como o seu nome, né? Charlie Cluster 7, e ele é um mutante que foi submetido a vários experimentos esses que têm ligações até com os soros de super soldado. Então, ele é um personagem, um atirador de elite, né? Já foi até meio que bandido, né? Meio ladrão nos quadrinhos. E essas HQs, né? Ali que aparece esse nome de Channel, foi quando foi introduzido o Phantom Max. Então, possivelmente, se realmente esse rumor se confirmar, a gente deve ter o Phantom Max aparecendo nessa equipe de X-Men. Ele já fez parte da X-Force também, né? E como eu falei, ele foi submetido a soros, né? Mesmo com a sua mutação, ele foi submetido a soros de super soldado assim mesmo. E a gente sabe que atualmente na Marvel essa questão de soros de super soldado tá sendo muito bem falada, né? A gente teve isso em Thunderbolts com o próprio Sentinela ali. A gente também teve isso no filme de Capitão América 4, né, essa questão de soro, super soro, então, na própria série de Falcão e Soldado Invernal, então isso está sendo muito trazido atualmente na Marvel, e eu não duvidaria, né, de que isso teria ligação em um filme do reboot dos X-Men, de alguma forma a Marvel ligaria, e dessa forma seria com o personagem Phantom Max. Mas vamos falar do que importa, vamos falar do grande rumor que envolve o reboot dos X-Men, né. Bom, segundo o Insider, né, Man Middleman, que é um insider com uma credibilidade boa, ele disse que o Kevin Feige, né, ele queria fazer um filme dos X-Men mais centrado na realidade, como questões sociais e sobre o que significa ser um mutante, coisa que a gente já teve muito bem adaptada na série de X-Men 97 e também, né, nos próprios filmes dos X-Men da Fox, né. Porém, o Bob Iger, né, que é o grande chefe aí da Disney e a Disney também, né, barraram essas ideias do Kevin Feige, que por sua vez terá que fazer um roteiro a mando da Disney, ou seja, a Disney tá mandando no Kevin Feige. E a gente sabe o que acontece quando a produtora, né, a grande produtora faz isso com o presidente do estúdio, né? Bom, a Disney estaria concentrando em um grande evento esse filme dos X-Men, um grande evento cinematográfico para atrair um público maior e não ter um fracasso de bilheteria como foi Capitão América 4. Questões ideológicas e sociais relacionadas aos X-Men e aos mutantes ainda vão estar no filme, mas serão menos importantes do que lidar com algo maior. Ou seja, a gente teria um filme dos X-Men onde seria muito provavelmente, né, um filme só para gerar dinheiro, um filme só pra dar lucro pra todo mundo, né? E que teria um grande evento cinematográfico. Possivelmente os X-Men lutando contra um Sentinela, filme assim, um filme na pegada de um futuro esquecido, sabe? Que seria mais pra ganhar dinheiro do que para a gente ter essa questão ideológica dos X-Men. E você que para pra pensar agora e fala, pô, pelo amor de Deus, né? A gente lidar com questões sociais e ideológicas de X-Men tipo assim, atualmente é lacração. Ah, mas a Marvel tá fazendo certo e vai ser cancelada. Primeiro, quem tá fazendo isso não é a Marvel, é o Bob Iger e a Disney. E a gente aqui que sabe muito bem desse meio aqui de Marvel, Disney, né, de rumores, a gente sabe muito bem quem é Bob Iger. Bob Iger, cara, já atrapalhou muitas produções da Marvel. Bob Iger já fez muita bosta na Disney e ele manda e desmanda no que ele quer.
Porque ele quer dinheiro. E a gente sabe o quanto isso é errado. Principalmente que a gente já viu isso acontecer na DC, que faliu várias vezes a DC, sabe? A gente teve muitos filmes da DC que foram horrores de bilheteria. E não só horrores de bilheteria, mas foram ruins. A maioria dos filmes do DCU, do Zack Snyder, não são bons, galera. A gente tem poucos filmes bons da DC no antigo universo. A gente também teve isso no Sonyverse, galera. Pô, a Sony sempre se preocupou muito em dinheiro. E olha como que ficou o Sonyverse. A gente literalmente só tem 2 filmes bons no Sonyverse, que é Venom 1 e Venom 3. Todos os outros são horríveis. Craven não foi bom, Madame Teia não foi bom, porra, Morbius, horrível, Venom 2 não foi bom. Então, cara, a gente tem que levar isso em consideração de que sempre quando produtores executivos, sempre quando diretores vão meter a mão no que um presidente de um estúdio quer fazer, igual a Disney e o Bob Iger estão fazendo agora com o Kevin Feige em relação ao reboot de X-Men, vai dar errado. Vai dar errado, isso é fato. No momento em que o produtor, no momento em que um grande chefe ali, por exemplo, do Kevin Feige, né, que é o Bob Iger, pensa em dinheiro, vai dar errado. A Viarad fez isso na Sony e deu errado todos os filmes da Sony. A gente teve isso também, né, na Warner, né? O antigo chefe da Warner, o David Zaslav. David Zaslav, cara, meteu a mão em cima do Zack Snyder, fez tudo o que ele queria fazer dentro da DC e olha o que se tornou o DCU, o universo do Zack Snyder. Exatamente. Então ele acabou, cara, com tudo. E foi assim o Avi Arad também na Sony e o Bob Iger tá querendo fazer isso agora com o Kevin Feige. Galera, prestem atenção. X-Men, desde o momento que surgiu, é sobre questões sociais. Ponto, sabe? Literalmente, os X-Men surgiram para mostrar que mutantes, para mostrar que pessoas diferentes da realidade podem viver em sociedade com pessoas normais, com pessoas qualquer. E sempre foi isso em X-Men. A gente teve isso muito bem trazido nos primeiros filmes dos X-Men da Sony, né? Da Sony, não, perdão, da Fox. A gente teve isso em X-Men 97. E se a gente não tiver isso agora na Marvel, dentro do UCM, vai ser um erro gigantesco. Um erro grotesco. Galera, pelo amor de Deus, qual que é o motivo do Magneto sempre estar lutando contra os X-Men? Qual que é o motivo do Magneto querer dizimar a população, dizimar os seres humanos normais? Porque eles são preconceituosos com os mutantes. Eles botam os mutantes abaixo deles, eles botam os mutantes como aberrações. Por isso que o Magneto sempre lutou contra os seres humanos, porque o Magneto não aceita esse tipo de preconceito contra os mutantes. E é isso que o Bob Iger tá querendo acabar. Ah, mas ali diz no rumor que as questões sociais vão continuar, mas o foco vai ser outro. Galera, o foco não pode ser outro. Ah, mas tudo bem, né? A gente tem grandes sagas aí como Dias de um Futuro Esquecido, a gente tem grandes sagas aí como Apocalipse, né? Que eles lutam contra o Apocalipse ali lá no Egito e tal. Tudo bem, galera, tudo bem. Mas aí eu te questiono agora sobre isso. Se eles vão querer fazer dinheiro com grandes sagas dos quadrinhos como Dias de um Futuro Esquecido, literalmente, Dias de um Futuro Esquecido é ligado ao preconceito que os mutantes sofrem diariamente nos quadrinhos. Literalmente, os sentinelas foram feitos por quem? Por quem? Qual é o intuito de um robô sentinela? Assassinar mutantes, matar mutantes. E, porra, é literalmente o que é Dias de um Futuro Esquecido. Se é uma grande história dos quadrinhos e se a Marvel quer fazer isso, né? Se o Bob Iger e a Disney querem fazer isso pra dar dinheiro nos cinemas, pode fazer, mas tem que levar as questões sociais, porque é literalmente o que acontece. Pô, literalmente, os Dias de um Futuro Esquecido, no futuro da história, os X-Men e vários mutantes estão mortos por causa dos sentinelas, que são robôs feitos para matarem mutantes, que são vistos como aberrações. Pô, é literalmente a história de Dias de um Futuro Esquecido é voltada para questões sociais e questões de preconceito contra os mutantes, entende? Isso é absurdo, absurdo. O que o Bob e a Disney estão querendo fazer é absurdo, galera. Isso não pode acontecer, não pode. Porra, o Kevin Feige deu a ideia de fazer um filme focado em questões sociais e que eu tenho certeza que seria um filme lindo. Lindo, cara, lindo. Pô, olha o filme de, sei lá, de Pantera Negra. O primeiro filme de Pantera Negra que a gente tem levado em
questões sociais pra dentro da ONU. O próprio filme de Pantera Negra 2 também leva questões sociais pra dentro de outros governos que têm preconceito com o Wakanda. E olha como os dois filmes são lindos. Tudo bem, Pantera Negra 2 teve seus erros, teve muita controvérsia, até porque, pô, eles teriam que lidar com um novo passagem de manto por causa da morte do Chadwick Boseman, né? Mas olha Pantera Negra 1. Cara, é genial, é genial. E pelo que outros rumores estavam falando, né, o Bob Iger e a Disney queriam até chamar o Ryan Coogler, que foi o diretor de Pantera Negra 1 e 2, para ser o diretor de X-Men, né, desse novo filme dos X-Men. Galera, isso é assim, se fosse acontecer, de fato, um filme igual o Kevin Feige queria, e ele propôs para o Bob Iger e a Disney, com o Ryan Coogler dirigindo, ia ser genial. O filme ia ser lindo. Pô, galera, não tem como, cara. Você que diz que X-Men não tem questão social, você que diz que o Bob Iger tá certo e a Marvel tem que fazer dinheiro mesmo, você é maluco, cara. Você é maluco. Literalmente, cara, X-Men é questão social. X-Men, desde a primeira HQ, é questão social. A primeira HQ de X-Men, lançado lá na década de 60, foi sobre questões sociais. Já tem o Magneto querendo dizimar a população humana porque ele sofreu preconceito por ser um mutante. Literalmente, a primeira HQ de X-Men é sobre isso. As HQs mais famosas de X-Men são sobre questões sociais e como os mutantes são vistos como aberrações pelas pessoas normais, entende? Isso não ser trazido para um filme de X-Men é erro. É um erro grotesco, é um erro gigantesco. É a mesma coisa de você trazer um filme de Homem-Aranha sem o Peter Parker ser zoado na escola, sem o Peter Parker ser aquele nerdão, lerdão, que quer a Mary Jane, que sofre bullying. É literalmente você fazer isso, sabe? É você fazer um filme do Batman onde os pais do Batman nunca morreram. É você fazer um filme de Superman onde o próprio Superman também não sofre questões ali sociais. É fazer um filme de Superman onde o Superman ele mata pessoas, sabe? É você fazer isso. É você fazer isso, sabe? É fazer um filme do Flash onde a mãe dele, né, onde a Nora nunca foi morta. É você fazer, cara, um filme de Capitão América onde Capitão América nunca tomou super soro. É você fazer isso. Essas são as comparações entre você fazer um filme de X-Men sem lidar com questões sociais, entende? Isso é um erro absurdo. Se a gente continuar tendo essas questões de Bob Iger e Disney mandando e desmandando em Kevin Feige, pode ter certeza, a Marvel vai desandar muito mais do que ela já desandou. E se isso já está acontecendo com o filme dos X-Men, quem não me garante que Bob Iger e Disney são responsáveis por muitos fracassos dentro da Marvel. Muitos fracassos dentro da Marvel. Porque a questão, né, de lidar com Adamantium em Capitão América 4, em lidar com essa questão de super soro, foi tudo ideia de Bob Iger e Disney. E assim, não ficou ruim, tá? Não ficou ruim, é porque o filme não lidou tão bem com isso, e eu não achei Capitão América 4 ruim. Capitão América 4 é bom, galera, é bom. Só que o filme de X-Men deve lidar com essas ligações entre Adamantium, né, entre Eternos. Eles querem fazer dinheiro. É isso que eles querem fazer, dinheiro. É literalmente isso. Eles não estão preocupados em fazer um filme bom. E a gente já viu esse roteiro 2 vezes. David Zaslav na Warner com a DC, que acabou com o universo do Zack Snyder. Acabou. Tudo bem, o Zack Snyder teve seus erros, ok. Mas David Zaslav acabou com o universo da DC. E vai ser uma luta agora pro James Gunn ressuscitar a DC no nível que a DC é. E a gente sabe disso. Até você que é Marvete e não gosta da DC, você sabe que vai ser uma luta. Porque o David Zaslav acabou com a DC. A Viarad acabou com a Sony. Acabou. Todo filme que a Sony lançou no meio de Homem-Aranha foi horrível. David Zaslav mandou demitir Andrew Garfield em Espetacular Homem-Aranha 2, lá em 2015, 2014. Ele mandou demitir o Andrew Garfield. Ele mandou fazer isso. A culpa da gente não ter um Espetacular Homem-Aranha 3 é por causa do Avi Arad, que mandou e desmandou em diretor, mandou e desmandou em presidente na época da Sony. Então, todos os erros que a Sony teve com os filmes de Homem-Aranha, culpa do Avi Arad, que mandou e desmandou em cima de todo mundo. DC a mesma coisa, David Zaslav, e Bob Iger tá fazendo a mesma coisa com o Kevin Feige. Isso é inadmissível, galera. Isso é inadmissível. Isso não pode acontecer. Não pode.
X-Men sem questões sociais é a mesma coisa de Tony Stark não ser rico, não ter nada, ter os seus pais ainda com ele, não ter uma armadura de ferro. É literalmente isso, sabe? É Capitão América sem super soro. É Homem-Aranha sem sofrer bullying e sem ser lerdão. É Batman sem seus pais, entende? É isso, sabe? Não pode acontecer um filme de X-Men sem questões sociais. X-Men é questão social. X-Men é isso. Magneto nunca gostou da população por causa do preconceito que ele sofria por ser mutante. Então, é absurdo isso. Comenta o que vocês acham disso tudo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera.